Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Se você não esteve aqui quinta-feira passada, eu quero guardar as quintas-feiras para nós falarmos sobre esse assunto, de que tudo é possível ao que crê. A minha maior alegria dessa frase é porque não sou eu, não é simplesmente o meu desejo ou uma frase dita por um homem, mas isso aí é a própria palavra de Deus, Deus falando para mim e para você. Poxa, ninguém dá amém? Cacilda, só isso aí você já podia ir embora. Ele chega para você e diz, tudo é possível ao que crê. Então ele não colocou limites, colocou? Não, então ele vai só até aqui, isso aqui ele não pode, não. Está escrito tudo é possível ao que crê. E Jesus ele dá uma declaração, e nós sabemos, diante de uma situação de impossibilidade, óbvio. E ele fala uma declaração que nós vamos chegar lá, mas antes eu quero ler Mateus capítulo 9. Porque Deus coloca, queridos, todo o seu, vamos dizer assim, toda a herança, o direito da obra que ele fez na cruz do Calvário nas nossas mãos, como um ato de receber aquilo que nos pertence. Quando fala tudo é possível ao que crê, eu poderia te dizer que nós recebemos tudo o que Deus tem para nós pela crença. Esse é um posicionamento, ele fez tudo. A proximidade de Deus, Deus se aproximou de mim e de você querendo, como Ele é amor. Hoje eu quero falar sobre esse entendimento. E Ele fez tudo. Falou, Elinho, está aí, está pronto, eu fiz essa obra, então recebe por fé, vai. Porque é um direito nosso. Está dando para pegar? Ok. Em Mateus capítulo 9, nós encontramos 2 cegos clamando e pedindo a Jesus que fizesse algo, óbvio, curá-los da sua cegueira, óbvio. E Jesus respondeu, Jesus perguntou para ele no verso número 28 de Mateus 9, é o verso que eu tenho usado. Jesus pergunta, vem cá, vocês creem que eu posso fazer isso? O que é que eles disseram? Sim, nós cremos. Veja a pergunta de Deus, vocês creem que eu posso fazer isso? Eu me lembrei daquela passagem de Gênesis, eu comentei aqui, anote aí Gênesis capítulo 18. Deus chega para Abraão e diz assim, acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Então Jesus pergunta para eles, vocês creem que eu posso fazer isso? Respondeu, sim, Senhor. Então, Jesus tocou nos olhos dele, gente, e disse assim, então faça ou aconteça conforme a fé de vocês. E o que acontece? Os olhos se abriram e eles foram curados. Quando nós cremos na possibilidade da mudança, mudança irá acontecer. Quando nós cremos na cura, a cura irá acontecer. Quando você crê em algo que Deus já providenciou, Ele fez, simplesmente por crer, é isso que trará o resultado daquilo que nós temos crido. Entende, gente? É a abertura, é a porta que vai à presença de Deus para a manifestação do poder de Deus. Eu poderia ler outras passagens, nós vamos ler. Deixa eu ler essa aqui interessante. Aqui mesmo, volte um pouquinho, Mateus capítulo 8, você conhece. Nós sabemos aqui que um servo do centurião, ele estava doente. E o centurião, no verso número 8 de Mateus 8, diz, Senhor, eu não sou digno que você entre na minha casa. Faz o seguinte, manda uma palavra. E o meu servo, estava dizendo, manda uma palavra, o servo estava lá, eles estão aqui, manda uma palavra e o meu servo será curado. Aí você sabe, você conhece. Depois lê aqui na íntegra, Jesus se admira. E fala, caramba, o cara tem um posicionamento de fé tremendo. E o que é legal é que no final, é claro, o servo é curado, no final, então Jesus disse ao centurião no verso número 13, vai e seja feito conforme a tua crença, a tua fé. Isso me alegra demais, gente, porque como eu disse quinta passada, Deus nos criou com essa capacidade de crer nele. A nossa vida tem mais a ver, entenda o que eu quero te falar aqui, hein? A nossa vida tem mais a ver com nós mesmos do que com Deus. Com um coração disposto a acreditar sempre na mudança, na transformação e não aceitar as impossibilidades.
Eu comentei na quinta-feira passada aqui, falando sobre esse mundo ao redor, onde nós vivemos nesse mundo da calamidade, das coisas não darem certo, da dificuldade, dos obstáculos, e nós não nos conformarmos e nós vermos se cumprir na nossa vida o desejo de Deus, a vontade dEle. A vontade dEle é e sempre será, cada ano você vai crescer, progredir e prosperar. Não abra mão disso. E não tente nem olhar para o lado para comparar e ver, não, o pessoal não está indo, então também eu não vou, as notícias não são favoráveis e tal. Aonde está escrito tudo isso? Não. Então, quando nós nos posicionamos para crer e o desejo interior de ver a realização de Deus na nossa vida, o propósito dEle, o plano que Ele tem preparado para mim e para você, isso faz toda a diferença, porque Ele colocou em mim a capacidade de crer. Quem está pegando? Muito legal. Então vai e seja feito conforme a tua fé. Vamos a Marcos capítulo 5. É uma passagem que nós conhecemos de uma mulher que tinha um problema, de uma enfermidade, de uma hemorragia, e ela já tinha gasto o seu dinheiro, ou seja, ela procurou auxílio médico, nada foi resolvido, ela ficou pior. E nós sabemos que ela tem um posicionamento que isso aqui mostra para a gente muitas coisas que eu não quero citar nessa noite. Mas no final dessa história, ela toca em Jesus, porque ela tinha certeza, havia fé no coração dela, ela cria que se tocasse em Jesus, ela seria curada. E você sabe o que Jesus disse para ela no final, no verso 34? Ele diz assim: filha, o meu poder te salvou. É claro que o poder de Deus operou, mas só entenda como Deus retrata. Filha, o meu poder te salvou. Como se Jesus fizesse algo independente do ser humano. Olha o detalhe daquilo que eu estou conversando, porque Jesus já pagou um preço para a salvação e do ponto de vista do trono, o mundo inteiro já está liberto. E é óbvio que essa libertação ela se torna realidade quando o homem ele ouve a mensagem, a proclamação dessa verdade e ele crê no seu coração. Eu amo João capítulo 1, verso 12. Abra lá na tua Bíblia para você ver comigo. Eu citei essa semana. E a todos, alguns, não. A todos, diga a todos. Todos. A todos quanto o receberam, que é um direito nosso recebê-lo. O que ele fez? Deu-lhes o poder de se tornarem o quê? A saber, aos que? Então é mais o nosso posicionamento do que de Deus. Não há nada sendo impedido, gente. Do ponto de vista do trono, do poder de Deus e o que Ele tem preparado para nós, está tudo pronto, é meu e seu. Põe a mão e pega. Entra nessa geladeira e pega a torta. Maravilha, né? Você tem que pegar isso. Não é uma questão do desejo de Deus. O desejo de Deus já está estabelecido na pessoa de Jesus quando Ele foi para a cruz. Na obra libertadora, Ele quer que as pessoas andem com saúde, elas foram libertas, transformadas, são filhos, abençoadas, todo ano cresce, progride, prospera. Essa é a verdade, o desejo dele já está providenciado. A igreja precisa aprender quem ela é e tomar posse dessas verdades, crendo. Nós vamos andar todos os dias como, pastor? Crendo. Pastor, mas bate um desânimo de vez em quando. Eu sei. Você pega, mata no peito e chuta para fora do estádio. Eu não posso pegar o teu desânimo e arrancar. Mas você pode dizer o quê? Eu creio em Deus, Ele vai cumprir a sua palavra na minha vida. Aí o inferno já logo, vamos embora, que já não dá mais para perturbar esse. Ele vai ter que se recolher. Porque você tomou o posicionamento certo. Não vou sair desse lugar de um coração que crê de maneira contínua na sua palavra. Hoje vindo para cá e meditando ao longo dessas semanas, enfrentando o que for, qualquer um de nós. Sempre tem no vidro de um carro, eu vi na traseira de um carro dizendo assim: o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Na vida de quem? Ele cumpre a palavra na vida de quem? Na vida de crer, por incrível que pareça. Jesus proclamou libertação aos cativos, libertou a humanidade, mas pessoas irão para o inferno, porque não creram na sua palavra. Está dando para pegar?
crença é a nossa parte. O resto é com Deus. Ele é a providência do milagre. Não me pergunte como ele vai operar na tua vida em algo que você pode ficar, não, mas isso aqui, eu vou te falar. Sabe, tem muitas situações que nós enfrentamos, que nós não nos posicionamos crendo, que a gente não acredita que Deus pode resolver. Eu vou repetir. Pastor, é grande demais. Tem muitas situações que nós não nos posicionamos crendo, porque a gente não acredita que Deus possa fazer. E agora? Pastor, eu já passei da idade. Está morto e não sabe. Chama a Santa Casa, então vai embora. Na minha idade eu não consigo emprego. É mesmo? Então eu vou pedir o pastor Paulo para chamar a Santa Casa para você ir embora. Mas isso não. Mas isso aqui já tem 10 anos, 15, 20. E a gente vai colocando num lugar chamado sepulcro. Porque eu não creio que Deus possa transformar. A maior barreira é o que está ao nosso redor. É o que as pessoas falam, o que elas acham, como elas se posicionam. Então, se as coisas estão ruins, elas se entregam nessa onda das coisas ruins e vão se entregando e vão vivendo, as circunstâncias vão levando. Estou fora, diga, estou fora. Diga, estou fora. Nós não devemos aceitar nada menos do que Deus tem preparado para nós. Entende, gente? Para cada impossibilidade, para cada muralha, para cada dificuldade, Deus tem uma resposta, Ele tem algo para fazer, Ele vai nos lançar. Eu fiquei impressionado com essa passagem, porque eu pego ela para meditar e eu vejo a simplicidade. Isaías capítulo 45, abra lá, no verso 1, há uma declaração dizendo que o Senhor, Ele deixa assim, Elinho, bota o teu nome nessa passagem, gente. Ele está falando para a igreja. Eu endireitarei os caminhos tortuosos. Não sou eu nem você. Ele disse eu, está tudo na primeira pessoa, na pessoa dele, porque ele é a manifestação daquilo que nós cremos. Eu quebrarei as portas de bronze, eu vou despedaçar as trancas de ferro. Aleluia. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Tudo Ele não te pediu nada para fazer a não ser crer. Jamais deixe esse fogo apagar no teu coração, de você acreditar na transformação das situações, de maneira contínua. O resto, Ele vela para a sua palavra para cumprir. A gente lê essas passagens e nós vemos que Jesus, Ele opera, Ele não está cerceando e segurando o seu poder. E hoje eu quero comentar sobre isso. Ele não está qualificando a sua vida do ponto de vista se eu sou bonzinho ou mais menos bonzinho, se eu falho, se eu acerto. Ele não pega a mim, a você. Ele olha Jesus, a sua obra, e Ele já liberou tudo isso. Está liberado. Toda saúde é tua, te pertence no nome de Jesus. Toda transformação familiar é tua, te pertence no nome de Jesus. Cada vez que a gente vai abraçando isso, nós vamos dando uma cacetada na cabeça do inferno. E dizer para ele, solta, não te pertence. Entende, gente? E aí então no final dessa passagem, a respeito dessa mulher, está escrito assim, filha, meu poder te liberou. Ele não colocou para cima dele, ele colocou para cima dela aquilo que lhe era direito, era um direito dela. Você entende que Jesus é Jeová Rafá? Não é isso que está escrito desde o Velho Testamento? Ele é aquele que sara. Ele não pode deixar de se manifestar, porque ele é aquilo que ele é. Hello, somebody. E se encontra alguém que acredita em quem ele é, ele se manifesta como ele é. É só isso. Simples, né? Olha só, a tua crença, a tua fé te salvou. E Jesus de quebra ainda diz assim, vai em paz e fica livre do teu mal. O que significa para cima das enfermidades e doenças, a qualificação do céu é o seguinte, isso aí é malignidade. Toma posse da bondade de Deus. Ande com saúde no nome de Jesus.
Isso é só um detalhe, eu poderia sair por esse veio aqui e a gente falar. Marcos capítulo 9, mais à frente, é uma passagem interessante. Também conhecemos de que um pai com um filho doente trouxe esse menino para os discípulos, para que eles pudessem curá-lo. E nada acontece. E no final do verso 18, esse homem chega para Jesus e diz: olha, eu roguei aos teus discípulos que o expelissem, um demônio, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, que não dá crédito, que está falhando em acreditar. Até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou sofrer por vocês? Então trouxeram o menino, pediu para trazer. E aí então o pai relata tudo o que acontece com o menino, porque Jesus perguntou. E no verso 22, no meio do verso 22, o pai do menino diz assim: Senhor, se tu podes alguma coisa, e esse é o grande detalhe que eu quero te falar sobre esse verso, porque esse verso, para melhor explicação e entendimento como funciona, porque aqui tem um ponto, se tu podes, na minha está exclamação, mas na verdade no original não tem esses pontos. Então às vezes, maneira de você ler e entender isso, a melhor tradução é essa aí. Jesus chega para ele e diz assim: se você é capaz de crer, então tudo é possível que crer. Quantos aqui são capazes de crer? É um ser humano, Deus criou você com essa capacidade de escolher acreditar. E Jesus então diz: tudo é possível ao perfeito, ao que não erra, ao que tem 20 anos de igreja, ao que é diácono, pastor, arcebispo, supremo apóstolo. Tudo é possível ao que? Crer. Diga assim: é o meu caso. É o nosso caso. Muito legal. Se você é capaz de crer, então tudo é possível que crer. Demais isso. Isso te alegra? E tantas outras passagens, né? Agora, deixa eu falar um pouquinho aqui. 1 João capítulo 4, verso 18. E agora eu quero trazer, vamos dizer assim, vamos voltar. Na semana passada, é como se eu tivesse falado para vocês o segundo capítulo. Deixa eu trazer para o primeiro capítulo. Um pouquinho para você pegar. Vamos lá. Vamos fazer um retrocesso aqui à fonte de todas as coisas, porque o que eu vou falar nessa noite é super importante. Que bom que você veio. Muito bom você ter vindo. Mas 1 João capítulo 4, verso 8, João dá uma declaração que nós conhecemos, que faz parte dos casamentos, né? E tantas coisas aí que está escrito: Deus é amor. Deus é amor. Agora veja o que eu quero te falar. Agora vamos entender como povo de Deus, e nós precisamos disso. A maior parte das pessoas, até mesmo dentro do povo de Deus, fazem apenas a conexão do amor de Deus como um sentimento. E dá até para entender, porque do ponto de vista natural, o ser humano ele gosta de sentir, ele tem uma questão em sensação tremenda. Porque nós vivemos nesse mundo físico. E em si o sentimento não tem problema nenhum. Mas é muito mais do que isso aí. Então não é apenas um sentimento. E aí, às vezes, o povo de Deus acaba perdendo aquilo que verdadeiramente expressa o amor de Deus, que é uma coisa chamada seu caráter. Caráter de Deus. Porque Ele é uma pessoa. Deus não é um fluido, Ele não é uma nuvem, Ele não é uma energia, Ele é uma pessoa. E eu fiquei pensando sobre isso, porque esse é o detalhe que nós temos que ver. Ele é uma pessoa. O caráter de Deus, vai anotando aí, eu estou colocando algumas coisas, é a sua manifestação prática na nossa vida. Aí nós começamos a entender por que todas as coisas acontecem, e ele faz essa referência para a vida do homem, em termos de abençoá-lo, de levar a mim e a você como nova aliança ao propósito
da primeira, quando ele criou o homem para abençoá-lo de cima a baixo. Porque ele é assim, pastor, mas como acreditar num mundo onde não há amor, num Deus que é amor? Mas é verdade. Não tem como sentir isso, você tem que crer. É uma questão de caráter. Amar como manifestação prática não é apenas sentir. Vou te falar o que é agir. Aí dá para entender João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ficou chorando no trono vendo a humanidade para o inferno. Não. Porque Ele amou o mundo de tal maneira, eu tenho que fazer algo. Eu vou fazer algo, aliás, eu já estou fazendo algo antes da fundação do mundo, meu filho. Tu vai ter que nessa parada ser o sacrifício perfeito. É ação, gente. É uma ação contínua. E o que é mais legal é que Deus jamais poderá dizer essa ação contínua de amar e se expressar para o homem dessa maneira, porque não há variação de mudança nele. Você acha que o amor de Deus é condicional? Não me responda. Bota no coração, medita e pensa. É condicional ao que eu faço, ao que os homens fazem? Isso aqui é legal. Vai pegando. Pastor, não estou entendendo. O amor de Deus, o que tem a ver com a fé? Tudo. Uma vez que a gente está falando sobre tudo é possível ao que crê. Exatamente, tudo é possível ao que crê. O que o amor de Deus tem a ver? E agora eu quero te falar, se eu não entendo no meu espírito o quanto Deus me ama, escuta, é difícil crer que Ele quer nos abençoar com as suas promessas. Eu vou repetir isso. Se eu não tenho entendimento no meu coração, essa revelação do quanto Deus me ama, e eu quero te falar, essa revelação você não consegue captar com o neurônio, nem olhando para fora. É a própria experiência da pessoa de Deus em você, do Espírito Santo te revelando o quanto Ele te ama, da qual nós precisamos manter isso em alta. Então, se eu não entendo o quanto Deus me ama, vai ser difícil acreditar que Ele quer me abençoar com as suas promessas. Gente, eu estou cansado de ver pessoas dando declarações de que estão desqualificadas para receber de Deus, porque estão afastadas, porque não estão fazendo direito, estão pisando na bola, erram, falham, recebem todo sentimento de desvalor, acredita neles e acha que Deus não está se agradando da minha vida. Aí, uma pessoa assim, tendo uma visão errada de Deus e da obra da cruz, ele jamais pode gerar uma crença que chama-se certeza que Ele quer me abençoar. Pastor, mas o senhor não conhece o meu passado? Nem quero saber, porque Jesus também não sabe mais. Ele aniquilou na cruz do Calvário. Uhul! Você não sabe, escuta, igreja, o quanto o inferno te perturba para desqualificar você e eu. Ele não pode desqualificar, ele não pode anular o que já aconteceu. Inimigo derrotado. De mãozinha dada, todo mundo para ir para o lago de enxofre. Jesus venceu, está sentado no trono. Agora, o quanto Ele vai fazer para impedir que eu e você conheçamos e entendamos essa obra libertadora e agir fazendo com que você sinta de tudo que você é um desqualificado, que você não merece. Mas como é que você pode merecer? É a voz das trevas, gente. Vai ouvindo o que eu quero falar nessa, estou irado. Porque se você pegar isso você só vai pegar por fé. Pastor, eu só estou falando isso aí, mas na verdade, eu vou te falar, na verdade estou pagando por tudo que eu fiz. Calado, rapaz. Para de falar bobagem. Você está pensando errado. Ano passado falamos sobre isso, hein?
E eu disse para vocês que esse fundamento que Deus queria que a gente tivesse, tem que valer agora em 2014 para muita coisa acontecer. Então, se você não esteve aqui, tu está atrasado, vai pegar um supletivo ouvindo tudo daquilo que foi falado domingo de manhã em 2013. Como é que eu estou desqualificado? Jesus foi a qualificação perfeita para que nós fôssemos aceitos nele. Eu estou aceito nele. Cada vez que o inferno vem falando bobagem para você, sabe onde é que você está? Eu e você, em Cristo Jesus. Então ele está falando toda essa bobagem para Jesus. É brincadeira, vamos rolar e rir. Tem que rolar e rir. Mas tu é bobo mesmo, hein, cara? Está achando que essa igreja não sabe? Ela está aprendendo, ela sabe quem ela é. Por isso ela recebe de Deus, por isso é abençoado. Alguém está pegando? Vê se a gente não vai compartilhar essa notícia das boas novas, meu irmão. Nós vamos ampliar cada vez mais em 2013, mandar para longe, porque as pessoas estão num cantinho lá, com esse pensamento errado contínuo. Eu não posso agradar a Deus. Eu sabia que tem muita gente que não entra na igreja, está doida para entrar, mas não entra, porque lá no passado aconteceu algo, eu falei, eu não posso, estou desqualificado. E ainda fica com essa noção, povo de Deus, que eu sou um pecador safado, miserável. Quem está pegando? Então eu volto a repetir, se eu não entendo, não tenho a revelação no meu coração do quanto Deus me ama, é só você ler a palavra e ver a obra de Jesus, e ver o Novo Testamento, tudo que Ele fez, e o que está escrito. O Espírito Santo vai te revelando, você é profundamente amado. 1 João, e quem sabe de amor, entende sobre amor, era João. Claro que todos sabem também, eu vou te mostrar alguns versos. Mas 1 João, vá comigo. No capítulo 2, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, verso 1. João diz assim, vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de nós sermos chamados, o quê? E de fato somos filhos de Deus, pode acrescentar, e por natureza. Porque Jesus foi o sacrifício para trazer de volta a natureza do nosso Pai para nós. Esse é o amor dele. Todo dia você tem que se lembrar disso, que isso é uma obra feita. Não há variação de mudança. Deus continua apaixonado por você e para a eternidade. Então, se eu não entendo o quanto Deus me ama, isso é só uma passagem. A gente vai conversar mais. É difícil, então, acreditar que Ele quer me abençoar com as suas promessas. Às vezes, sabia, a gente acredita mais para a vida do irmão ou de uma pessoa do que para a nossa própria vida. Às vezes a gente é mais ousado para fazer uma oração. Não, meu irmão, vai fundo, William, vai fundo e tal, beleza e tal, vai lá e tal, tem, pá, ora por ele. Quando é para... Ele pode, eu não. Por que ele pode e eu não? É do inferno. Escuta isso aí, anote. Vamos lá, está pegando fogo, hein? O ato de crer da nossa parte está mais ligado à revelação do quanto Deus nos ama do que qualquer outra coisa. Porque isso gera certeza no teu coração. Eu vou repetir. O ato de acreditar, ele está mais ligado à revelação do quanto Deus nos ama do que qualquer outra coisa. E às vezes nós temos que tomar cuidado, e depois ao longo dessa série eu posso comentar algumas coisas, e nós dizemos, pastor, quem dera eu tivesse a sua fé, porque a minha... Quantificações, não está escrito quantificações. Aonde é que está o nível da fé que eu posso dizer assim, quando passar desse nível 9, aí as coisas começam a agir na sua vida? Fala para mim, alguém tem um termômetro desse que mede a fé? Que encosta assim, pastor Paulo,
11,5, tá bem. Anderson, 10, olha aí, que beleza. 3,5, meu irmão, tá mal. O que está acontecendo contigo? A tua fé é pequena, grande e tal. Tem declarações como, por exemplo, essa aqui. Eu fiquei abismado, eu estava compartilhando com o pastor Teixeira, por isso que é bom muitas vezes a gente olhar outras versões. E aqui na minha versão, vamos voltar ao capítulo 9, de Marcos. Marcos capítulo 9. Vamos em Mateus, que é melhor. Mateus 17. Porque é relatado em mais 3 evangelhos essa passagem. Mas aqui há algo muito interessante. Escuta essa aí. Jesus tinha dito, olhem para cá, só para você entender. Jesus tinha dito que os discípulos não puderam expulsar porque eles estavam desqualificados, porque eles tinham feito bobagem. Quem está dormindo, diga aleluia. Aleluia, está vendo? Sempre tem alguém dormindo. Impressionante. Claro que não. Jesus não falou nada a respeito da pessoa deles. Foi diretamente se eles criam ou não. Ó geração incrédula. Era um momento, mas engraçado, né? Para pensar. Os discípulos já tinham operado antes. Eles foram comissionados, olha, vão aí para as cidades, para aquilo outro e tal. Olha, ressuscitem os mortos, os enfermos serão curados, impõem as mãos e tal. O que significa, queridos, que nós temos que manter sempre a nossa crença viva. Temos que cuidar dela todos os dias. É a coisa mais preciosa que eu e você temos. Está dando para pegar? Jesus disse, é por causa da incredulidade. E aí, veja aí, no verso número 19, então os discípulos, de Mateus 17, hein? Escuta, não era o que eu tinha que falar nessa noite não, mas vou te dar uma... Vai ser bom, depois a gente cai para cá. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, Senhor, qual foi o motivo porque nós não podemos resolver essa situação? Ou expulsar o demônio, ou curar o enfermo. O que é? Aqui está escrito assim, e lhes respondeu, por causa... Na minha Bíblia está, por causa da pequenez da vossa fé. Mas sabe o que está escrito no original? Por causa da sua incredulidade. Ele não está falando se pequeno ou grande. Daí então você pode ler isso e falar, caramba, então tem que ter uma fé maior. Não dá para entender. Quando você tem certeza, você precisa de mais certeza? Não, você já tem certeza. Então eu não preciso de certeza em dose dupla, tripla, quadra. Não, eu já tenho a certeza. Ou eu tenho certeza, ou eu não tenho certeza. Ou eu tenho ou não tenho, eu tenho ou não tenho, eu tenho ou não tenho. Quem está pegando? Não, eu tenho certeza, mas está crescendo. Porque não é isso que Jesus respondeu, não é a pequenez da vossa fé, é a incredulidade. Nesse momento vocês não creram. Quem está ligado? Bom, então vamos voltar para cá. Então crer está mais ligado à revelação do quanto Deus nos ama do que qualquer outra coisa. Até porque o amor de Deus, nós sabemos, nessa palavra aqui do grego ágape, é um amor que não tem condição nenhuma. Ele ama por simplesmente o que ele é. A mim e a você. É incondicional. Não há nada que eu possa fazer ou deixar de fazer que contribuirá para que Deus, Ele me ame mais ou ame menos. Você está ligado nessa noite? Deus nos ama porque é como Ele é. Ele jamais pode deixar de ser aquilo que Ele é.
Por isso que eu estou falando, é uma questão de caráter. Ele não carrega uma mala para amar. Ele é amor. Qual é a maneira de ele se relacionar quando ele se expressa e se manifesta? Amando. Quando Deus te abençoa, Ele está te amando, cara. Ele é a fonte da bênção, nele não há maldição, não há nada de errado, Ele não tem prejuízo, não tem destruição, não tem morte, que Ele é a vida. Não é demais isso? Não tem como Ele ser aquilo que Ele é, não tem como deixar de ser. É a sua natureza. Mais uma vez eu digo, o amor de Deus não depende em nada da minha relação para com Ele. Da minha conduta, do meu desempenho, do meu caráter, ações, erros, faltas. É óbvio que situações que eu possa fazer ou desempenhar ou falhas podem trazer consequências nesse mundo natural. Mas em relação à minha relação com Deus, não vai fazer a menor diferença. Deus não vai chegar para você porque eu falhei e vai botar esse dedinho e dizer, estou de mal. Vou segurar. Não vou te dar. Não existe, não tem essa noção de Deus, porque isso não existe. Você sabe qual é o direito nosso de recebermos as bênçãos de Deus? Só um, de nascimento no reino dele como filhos. Isso já foi cumprido na tua vida e a minha. Quando você acorda, nova criatura, você pode estar sentindo o que for, o inferno está te perturbando, mas você é nova criatura, esse é o teu direito de receber. De ser abençoado de maneira contínua. Aliás, a bênção se instalou em mim e você, a pessoa de Deus. Agora pergunta, como é que a minha vida pode dar errado? Aí são desdobramentos que a gente tem que conversar, porque temos que aprender a fluir com Ele, né? Mas a bênção já se instalou na tua vida. Não é mais para dar errado, aleluia. É um outro curso de vida. É uma vida abençoada de maneira contínua. Cresce, progride e prospera. Quem está pegando? Eu estou falando que é uma questão de caráter. Não tem como mudar o caráter de Deus. Ele jamais mudará. Não tem ele chegar, não tem como ele chegar e dizer assim, não está valendo mais nada porque eu mudei de ideia. Não tem como. Ele é aquilo que ele é. Diga isso. Deus é aquilo que ele é. Ele é bom, cheio de misericórdia, compaixão, Ele é amor, Ele é cura, Ele é perdão, Ele é tudo, Ele é provisão, Ele é tudo. Tudo de bom para mim e para você. Uhul! Entenda isso. Você compra um gato. Quantos aqui gostam de gato? Jesus amado. Não, perguntei quem gosta. Tudo bem. Outros gostam de cachorro. Consegui tirar uma foto com a Daisy. Rapaz, Jesus está voltando. Meteu a mão em 2 cachorros assim do ladinho. Sabe aquela foto que você põe a mão e ela está assim, tira logo rápido. Dá um sorriso. Sai. E os cachorros do meu filho Ricardo. Vou te dizer. Mas escuta. Você vai comprar um gato. Não tem como você comprar um gato esperando que ele seja um cachorro. Pastor, nós estamos conversando agora, vamos para a BBR, né? Não, eu só estou tentando trazer um exemplo para você entender. Eu comprei um gato, mas eu estou esperando que ele seja um cachorro. Aliás, eu estou esperando que ele comece a latir. O pessoal vai olhar para você, quem é da tua casa, vai falar, vou internar, meu irmão, tem que tomar um remedinho aí. Ó, o dono, esse cara está doidão, olha, tem que começar a tomar. E você vai, chega para o teu amigo, cara, eu comprei um gato, cara, mas sabe, eu estou desesperado porque ele não late. Eu estou surpreso. Como é que você está surpreso, rapaz? É um gato, cara. Ele jamais será um cachorro. Esse exemplo é simples, mas é danado de bom. Deus é amor, jamais deixará de se manifestar para com a tua vida como Ele é.
Ele é aquilo que Ele disse que Ele é para conosco. Nós temos a aliança que Ele fez para conosco. Ele já doou todas as coisas para a nossa vida, porque Ele fez isso. Nos fez assentar em lugares celestiais. Quem está pegando? Então, esse é o detalhe. Em Gálatas capítulo 5, no verso 6, você conhece, não, no finalzinho, abra lá, vamos dar uma lida, talvez você conheça, outros não. O apóstolo Paulo, dentre muitas coisas que ele vem conversando, glória a Deus, hein? Não é bom acordar e saber que teu Deus não tem variação de mudança? Que Ele não olha para mim com base nas minhas falhas, com base numa humanidade, Ele olha comigo com base numa natureza. Esse é um perigo grande, porque às vezes a gente tem que ensinar o próprio povo de Deus a amar a si mesmo. O cara olha no espelho, eu não gosto de mim. E Deus é apaixonado por você. Por que você não gosta de você se Ele é apaixonado por você? Dá para pegar isso, gente? E diz aí, no verso número 5, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão não tem valor algum, mas é o seguinte, é a fé que atua opera pelo amor. Em outras palavras, a fé, ela nasce espontaneamente quando o amor de Deus é revelado no nosso coração. Muito legal. A fé nasce espontaneamente quando o amor de Deus é revelado no nosso coração. Quanto mais iluminação do amor de Deus na sua vida, sobre a tua vida, sobre o que Ele fez e o que Ele tem preparado para você, mais essa coisa vem, a fé, a crença. E esse é um detalhe interessante, porque a gente vê muitas pessoas na igreja que não compreendem, não estão ouvindo, não estão sendo ensinadas a lutarem para obterem fé, se esforçando para gerar fé. Alguém está pegando? Fé é uma consequência. Tanto é verdade, isso aqui, eu estava estudando sobre isso aqui me animou muito, que em Romanos capítulo 10, nós vamos para lá, no verso 17, diz que a fé vem. Então você não compra, você não se esforça, você não obtém, você não faz algo aqui para obter, porque é algo de, vamos dizer assim, é um presente, é uma retribuição a tudo que você está fazendo e tal. Não tem nada a ver comigo, mas diz que a fé vem. Diga, a fé vem. Isso é legal, comece a meditar sobre isso, a fé vem. Então não fique dizendo que você não tem fé, que está errado. Quem está pegando? A fé nasce espontaneamente quando o amor de Deus é revelado no nosso coração. Nasce a certeza, fé é certeza de que Deus é bom. Está acontecendo de tudo, mas você aguarda, você tem certeza porque Ele cumpre a sua palavra na sua vida. Você sabe o quanto Ele te ama. Ele não vai te deixar na mão. Deus não deixa ninguém na mão, gente. Mas o inferno faz essa proposta, fazendo de tudo para a gente sentir outra coisa a respeito de Deus. E aí a gente sai exatamente da certeza de que Deus chegará, de que Ele resolverá, de que Ele mudará. Em algumas passagens que nós vamos falar mais adiante aí, interessante, eu peguei isso em 2 Crônicas capítulo 20, já vai lendo aí, que é um dever de casa. Quando o rei Josafá, que era um homem que amava Deus, ele tinha uma relação com Deus muito legal, foi um rei bom, foi um rei voltado para as coisas de Deus. Diz lá que ele enfrenta uma situação de 3 povos se unirem para lutarem contra ele. Tem muitas coisas nessa passagem que nós podemos ensinar, mas quando Josafá ele começa a orar, você entende que pela oração dele, ele conhecia Deus. Ele conhecia o caráter de Deus. Ele conhecia a aliança que ele tinha com Deus. E no final, ele diz algo muito legal. Abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, eu quero terminar com essa passagem. Nós vamos continuar falando sobre isso quinta-feira que vem, hein?
2 Crônicas, capítulo 20. Ele vem orando desde o verso número 6. E no final do verso 9, há uma declaração de certeza. Você pode até continuar depois lendo, porque ele continua orando e falando muitas coisas. Mas no final do verso 9, todos acharam? 2 Crônicas 20, final do 9 diz assim: nós clamaremos a Ti na nossa angústia, e Senhor, eu não sei se você vai nos ouvir. Oh Deus, você não sente uma angústia nele assim no contexto da relação dele com Deus? Mas ele estava vendo uma situação de aflição, óbvio, mas em relação a Deus ele tinha certeza, porque ele diz assim, eu grifei na minha Bíblia, e Tu nos ouvirá, e talvez possa ser que nos livre. Não, ouvirás e nos... Alguém está pegando a certeza aqui? Senhor, você vai me ouvir, eu tenho certeza que você vai me atender. Qual foi o final dessa história? Deus resolve essa parada. Esse negócio de mandar em Deus, ninguém está mandando em Deus. É uma relação que eu tenho com a própria palavra dele. Se ele disse que ele é o Senhor que sara, ele é o Senhor que sara. Fala aí, qualquer outra coisa em relação à sua palavra, a aliança que eu tenho com ele, eu tenho certeza que ela vai prevalecer na minha vida. Nesse mundo doido, num mundo sem aliança, a aliança de Deus vai fazer valer na minha vida. Aqui diz, olha, você vai nos ouvir e vai nos livrar. Eu não estava fazendo uma oração, quem sabe, pode ser que sim, pode ser que não. Ele estava dando declarações a respeito da pessoa de Deus, da situação que estava enfrentando, mas ele tinha certeza de quem Deus era e a aliança que tinha. Gente, isso que eu estou conversando com vocês faz toda a diferença exatamente nessa proposta. Tudo é possível ao que crê. Se eu mantiver essa porta aberta do entendimento, do amor de Deus sobre a nossa vida, não deixar o inferno interferir, nem deixar o inferno ficar olhando para cima de mim, e olhar para mim e começa a dizer uma opção de coisas, depois a gente vai ver, não vai funcionar, vai ser difícil nós nos posicionarmos tendo certeza. Está dando para pegar? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você, a gente vai continuar falando sobre isso aí. Eu quero apresentar para você o grande plano do amor de Deus para com a vida do homem. Na verdade, esse grande plano do amor de Deus para com o homem se resume numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo que veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos ser transformados pela vida que foi liberada na cruz do Calvário. Na verdade, Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para que eu e você pudéssemos receber de graça, porque nós cremos, a vida dele concedida a mim e a você. Esse plano é simples, isso é o amor de Deus. A Bíblia declara no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a obra de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição nada mais é do que o amor de Deus sendo liberado em maneira definitiva para a vida do homem. Você recebe esse amor, eu também recebo por fé, então nós nos transformamos, como diz a palavra, num verdadeiro filho de Deus, uma nova criatura. Eu gostaria de orar com você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, se você crê nessa obra da cruz do Calvário e que Ele liberou vida em abundância para te transformar em definitivo e para que nós pudéssemos ter um relacionamento, eterno com o nosso Deus, eu quero orar com você nesse momento. Basta apenas você fechar os seus olhos, ou você acompanhar comigo essa oração, ou repetir comigo essas palavras. Eu tenho certeza que se você crer nessas palavras, você irá se tornar um verdadeiro filho de Deus e a vida de Deus vai começar a reinar no teu coração a partir desse momento. Então ore comigo e repita: Senhor, eu creio que Jesus Cristo
é o meu Senhor e Salvador. Na cruz do Calvário, Ele liberou a sua vida para que eu a recebesse. E eu agora recebo essa vida de graça. Eu recebo pela fé, crendo na obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu declaro que eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, com a vida dele no meu coração, em nome de Jesus. Veja como é simples. Nosso Deus é um Deus simples, e a proposta dele é extremamente simples. É a proposta de que o homem creia na sua palavra. Você acabou de orar comigo e você recebeu a vida de Jesus, e eu expliquei em maneira resumida a obra de Jesus da cruz do Calvário. Mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Uma vez que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, saiba que você agora se torna uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, há uma declaração maravilhosa dizendo que se nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia declara que nós nos tornamos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Há uma nova criatura agora em você. Você foi transformado pela operação do Espírito Santo e pela vida de Deus. Portanto, eu também quero te dizer que ser uma nova criatura implica em nós andarmos como novas criaturas todos os dias, com base na palavra de Deus, com base nas verdades da palavra de Deus que mudam a nossa vida para sempre. Então, todos os dias, como nova criatura, nós vamos caminhando com a verdade. A própria palavra de Deus declara no livro de Romanos que o justo, justificado, aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ele viverá por fé. Ele viverá, em outras palavras, acreditando e vivendo as verdades de Deus todos os dias. É simples. Dessa maneira, você se tornará uma pessoa vitoriosa em tudo que você enfrentar. Porque com base na palavra, como está escrito na primeira carta do Evangelho de João, está escrito lá sobre aquele que é nascido de novo, vence. E esta é a vitória que vence esse mundo, a nossa fé. Ou seja, a nossa maneira de viver todos os dias crendo na palavra. Então eu quero te dizer também, para terminar essa pequena explicação a respeito do plano do amor de Deus para com a nossa vida, eu quero te dizer que a partir de agora, você deve procurar uma igreja, deve procurar um lugar onde você possa se congregar, onde você possa ouvir de maneira contínua a palavra de Deus, onde você possa crescer, ser edificado na verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que junto conosco torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Uma das chamadas mais importantes para a contribuição financeira, para a manutenção do reino de Deus sobre a face da terra, desse Evangelho revolucionário e libertador, é uma palavra que se encontra em Lucas capítulo 8. E eu gostaria de ler com você Lucas capítulo 8, a partir do verso 1, há uma declaração muito maravilhosa. Jesus declara assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Verso número 2, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. E ele cita algumas delas: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, veja como está escrito na palavra, no verso número 3, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Sabe, essa é uma passagem maravilhosa para nos ensinar muitas coisas. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que toda doação para o reino de Deus, toda doação financeira
para a continuidade da proclamação do Evangelho é uma doação voltada de coração. É algo que está no coração do homem. Essas mulheres, por exemplo, elas receberam a liberdade desse Evangelho. Elas foram transformadas. A tal ponto, muitas foram curadas, outras transformadas pelas situações da vida, de tal forma que elas agora passaram a ser uma contribuinte, passaram agora a financiar a obra de Jesus por amor a esse Deus maravilhoso que, em primeiro lugar, as libertou. Veja que coisa maravilhosa. Eu quero te dizer que toda contribuição para o reino, ela deve ser feita de um coração que tenha certeza da obra de Jesus na sua vida. Essa motivação, essa é a palavra certa, é a motivação correta de doar. É a motivação da qual eu e você, nós temos, por amor à obra dele na nossa vida. Essas mulheres não podiam agir de outra maneira. Aquilo era tão real na vida delas que elas contribuíram para continuar, para que esse Evangelho possa levar as pessoas a serem libertas, transformadas. Essa é a revolução do Evangelho libertador do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual eu quero te convidar a participar, a ser um participante dessa obra, não porque você tem que dar, mas porque você ama dar, você tem prazer em fazer isso, para ver outras pessoas serem libertas, transformadas, curadas, assim como você foi transformado pelo poder de Deus.